Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e estou feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá de aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra dele. E quero convidar você a observar o que está escrito aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 9, no verso de número 23. Olha só o que diz. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos pensar nesse texto de muitas maneiras, mas certamente a ideia de autonegação aqui e sacrifício pessoal, ele é central no ensino de Jesus. Jesus sempre ensinava isso. Jesus nunca ensinou que a caminhada com ele fosse uma caminhada sossegada, fosse uma caminhada que não exigisse nada de nós. Pelo contrário, Jesus, ao nos salvar, Jesus, ao nos tornar filho de Deus, lavados e remidos no seu sangue, ele pede algo de nós. E o que é que ele pede de nós? Ele pede tudo de nós, né? Ele pede tudo de nós. E aqui está expresso o que Jesus pede. Isso aqui, quando ele diz negue a si mesmo, a ideia é de que nós devemos colocar ou ter disposição de colocar a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos, do nosso conforto, das nossas ambições. Por exemplo, na escolha moral e ética do dia a dia. Às vezes, aí você é um empresário e você quer ganhar um pouco mais. Mas para você ganhar um pouco mais, você precisa fazer algumas manobras questionáveis. Tipo subornar alguém, explorar algum trabalhador, fazer alguma coisa errada. Jesus está chamando você para negar a si mesmo em não praticar esse tipo de manobra. É você se contentar com aquilo que você ganha e viver com aquilo que você tem e não praticar o mal para ganhar um pouco mais. Isso é um exemplo de negar a si mesmo. Um outro exemplo de viver segundo a vontade de Cristo, negando a nós mesmos, é quando nós renunciamos aos nossos desejos pessoais. Alguém que deseja muito seguir uma carreira, que quer fazer sucesso, status, riqueza, mas percebe que essa carreira pode o afastar de Jesus Cristo, ele deve fazer a escolha. E a escolha de negar a si mesmo significa pensar e tomar um caminho que o aproxima de Cristo. Mesmo que este caminho faça com que ele tenha uma vida menos glamurosa, né? Uma vida de menor status, uma vida com pouco dinheiro, pouca visibilidade na sociedade. Isso é negar a si mesmo. Uma outra forma de negarmos a nós mesmos e seguirmos a Cristo com a sua cruz é quando nós escolhemos perdoar, quando nós escolhemos nos reconciliar com outras pessoas. O processo de pedir perdão e o processo de perdoar exige muito de nós, exige uma autonegação real. Por quê? Porque quando eu peço perdão ou quando eu perdoo alguém, em vez de buscar a vingança ou alimentar um ressentimento contra aquela pessoa, eu escolho liquidar aquela dívida, né? Se é que aquela pessoa tem de fato a dívida comigo, mas eu escolho liquidar aquilo, eu escolho esquecer aquilo, eu escolho caminhar. Por quê? Isso poderia causar a mim um afastamento de Cristo. Então, há um custo também em perdoar, e isso chama-se negar a si mesmo. Jesus ensinou isso. Jesus mostrou isso quando ele liberou perdão a mim e a você, quando ele mostrou o amor dele na cruz, mesmo nós não sendo merecedores desse amor. Uma outra maneira de negar a nós mesmos e servirmos a Cristo, ou carregarmos a cruz de Cristo, é quando nós nos disponibilizamos a servir. Servir ao nosso próximo, servir na igreja em que nós congregamos, servir. Por exemplo, alguém que quer dedicar o seu tempo, ele escolhe dedicar o seu tempo livre em servir a alguma família, alguma pessoa, se voluntariar em cuidar de alguém num hospital ou mesmo numa casa.
ajudar em missões, apoiar pessoas com necessidades. Tudo isso significa negar a si mesmo e servir. Ou seja, esse é um ponto importante da vida também. Então Jesus nos chama a negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo e caminhar. Outro ponto que nos lembra sobre negar a nós mesmos é servir a Cristo testemunhando do reino de Deus, pregando o evangelho a todas as criaturas. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo é levar a mensagem de Cristo, custe o que custar a nós. Isso significa tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Isso significa negar a nós mesmos. Por fim, negar a si mesmo é tomar a cruz e não se refere necessariamente a um sofrimento contínuo, mas a uma disposição contínua de colocar a nossa vontade sob a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus sempre vai prevalecer na nossa vida. E isso envolve o quê? Sacrifícios. O exemplo de Jesus é o maior modelo para nós. Ele negou a si mesmo, abandonando a glória celestial para se tornar servo e sacrificar-se por nós, quando nós não éramos merecedores de coisa alguma. Por isso, a cada dia, Deus nos apresenta oportunidades de sermos mais parecidos com Cristo. E hoje, a oportunidade que Ele nos dá, com base nesse texto, é tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Como? Negando a nós mesmos, abandonando ou deixando de lado as nossas prioridades e tomando como prioridade o reino de Deus, a vontade de Deus. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.